Não vai ter golpe. Pronto. Agora, respirem todos bastante fundo. Ontem, aquela segunda-feira, foi um dia confuso e vimos o bolsonarismo no que ele tem de pior. Se esforçando ao máximo para deixar as águas turvas, fazendo com que seja difícil enxergar o que está acontecendo e permitindo, claro, que uma ameaça paire no ar. Uma ameaça de golpe de Estado. Sim, se pudesse, o bolsonarismo daria um autogolpe. Só que não basta querer. Nos últimos anos, a gente confundiu a expressão golpe de Estado. Muita gente ficou falando de golpe no sentido de trapaça, no sentido do jogo sujo político, de passar a perna, do golpe do vigário, sugerindo que fosse a mesma coisa que um golpe de Estado. Golpe de Estado é aquilo que aconteceu em 31 de março de 1964. É rasgar a Constituição. É quando uma força de dentro do Estado viola a Constituição, desobedece com toda a clareza a Constituição e põe no comando do país um grupo que não poderia legalmente fazer isso. Um autogolpe é quando o presidente que havia sido eleito se recoloca no poder sem precisar obedecer à Constituição. É um rompimento total, sem retorno da democracia. É algo muito pior do que tudo, do que absolutamente tudo o que vivemos até aqui desde 2013. E olha que é um período confuso. Olha que é um período difícil. O problema é o seguinte, 2021 não é 1964. Dar um golpe de Estado não é coisa simples. Então, se o bolsonarismo deixou as águas turvas, vamos limpar. Vamos esmiuçar o que está acontecendo para que tudo fique claro. Para entendermos o que está acontecendo e quais são os riscos reais desse momento. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito de segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail, olha, leitura rápida, só 8 minutos e o essencial para você compreender o dia. Assina lá. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Bolsonaro precisava agradar quem está no comando do Congresso. Por quê? Porque o Centrão estava ameaçando com impeachment. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro precisava acenar para suas bases de aliados digitais, os Minions, aquela turma ultra-radical. Ontem, ele fez as duas coisas. Para o Centrão, mandou 2 recados. Demitiu Ernesto Araújo, o chanceler, já que o Senado tinha pedido a sua cabeça. E pôs uma deputada de primeiro mandato, Flávia Arruda, como ministra-chefe da Secretaria de Governo. Ela é do PL, é mulher do ex-governador José Roberto Arruda, do Distrito Federal. Arruda, o marido, tem os direitos políticos suspensos por corrupção. Arruda, a mulher, vem do coração do Centrão. Essa secretaria lida direto com deputados e senadores, distribui verbas, faz acordos. Gente, o Centrão chegou ontem ao Palácio do Planalto. Isso vai bastar para o Centrão? É difícil responder, mas o provável é que não baste. O grupo descobriu que se apertar forte, Bolsonaro cede. A resposta definitiva só vem com o tempo. Essa é a parte simples, como agradar ao Centrão. Agora, como acenar para os radicais? Como reforçar o bolsonarismo raiz, aquele bolsonarismo na veia, exposto? No Ministério da Justiça, Bolsonaro colocou um delegado federal, Anderson Torres. Ele era secretário de Segurança do Distrito Federal e é muito amigo de Flávio, principalmente de Flávio, mas também de Eduardo Bolsonaro, 01 e 03. Sérgio Moro odiava esse cara, e isso é importante aqui. Lembram da crise que terminou com o Moro fora? O presidente queria ter o controle das forças de investigação do Executivo para impedir que fossem atrás dos seus filhos. Percebe? Agora, claro, a mudança mais importante não é essa. Sai o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, e entra no lugar o general Walter Braga Neto. Essa pasta, a da Defesa, cuida das 3 Forças Armadas. Na tradição da nova República, que foi rompida por Michel Temer, o ministro é civil e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica respondem a ele. A gente sabe de algumas das queixas de Bolsonaro em relação a Azevedo.
O ministro resistia à ideia de Bolsonaro declarar estado de sítio para impedir governadores de impor lockdown. Também estava insatisfeito com o comandante do Exército, Edson Pujol, que Azevedo se recusava a demitir. Bolsonaro esperava que Pujol se manifestasse publicamente contra a decisão do Supremo que liberou Lula para se candidatar. Só que Pujol não fez isso. O presidente queria demonstrações de apreço público por parte do Exército. Pujol não entregou. Agora, substituir Pujol não é simples. Ele é um dos 15 generais de exército do Brasil e só generais de exército podem ocupar o comando da força. Em geral, para isso tem regra, tá? Tem de ser um dos 3 mais velhos. Quebrar essas tradições é possível, mas vai gerar uma certa insatisfação. O alto comando já está incomodado com o presidente o empurrando para um papel mais político. O que esses generais estão dizendo nos bastidores é que não vai acontecer. O que Bolsonaro pode fazer se não puder contar com o alto comando das Forças Armadas? Ele pode incitar as polícias militares a desobedecerem os governadores, que é quem legalmente tem poder sobre elas. Foi isso que a deputada Bia Kicis e outros tentaram fazer na Bahia, ainda durante a madrugada da segunda-feira. Não conseguiram. Eles podem fazer isso, mas é ilegal, tá? É crime. E deputado perde mandato por isso. Vai acontecer alguma coisa com ela, com os outros que fizeram? Por enquanto não parece. Mas no momento de fraqueza, se o Centrão se revolta, tem a faca e o queijo na mão para entregar a cabeça de um deputado bolsonarista e assim pressionar mais o governo. Agora, vamos extrapolar. O que acontece se há um levante de PMs, de várias PMs? A situação fica gravíssima e fica violenta. Aí a Guarda Nacional, ou mesmo as Forças Armadas, precisam ser convocadas para controlar aquele povo. Mas e se o governo federal não manda a Guarda Nacional, não convoca as Forças Armadas? O Congresso pode obrigar, o Supremo pode obrigar. E veja, se algo assim acontece, Bolsonaro imediatamente entra num jogo em que só há 2 opções. Ou ele dá um golpe de Estado, rompe a Constituição e fecha o Supremo e Congresso e assume o poder. Ou então, ele comete um crime de responsabilidade de um nível de gravidade jamais visto e um processo de impeachment é aberto imediatamente contra ele. Aí é briga aberta. Supremo e Congresso de um lado, Bolsonaro do outro. Eu disse que não vai ter golpe, né? Vamos lá. A parte que eu não disse é que isso não é simples. O que é um golpe de Estado? Um golpe de Estado é um truque. Você convence a maior quantidade de pessoas ao mesmo tempo de que não há mais o que fazer. Foi assim com o golpe de 64, com o contragolpe de 55, foi assim em 1930, em 1889. É sempre assim. Em 1, 2 dias, acabou. Quando Getúlio chegou ao Rio de Janeiro, em outubro de 1930, o presidente Washington Luiz já estava preso no Forte de Copacabana. Ele não teve nem esse trabalho. São 11 ministros do Supremo, 81 senadores e 513 deputados federais. São 27 governadores. Praticamente toda essa turma está trabalhando remotamente. Para não falar dos inúmeros líderes políticos com influência sem mandato. Para não falar de intelectuais, de jornalistas, de gente da sociedade civil que deseja viver numa democracia. Por que os golpes antigos sempre passavam por mandar soldados para jornais e rádio? Para bloquear o acesso das pessoas à informação. No tempo da internet, sabe o que vai acontecer se houver uma tentativa de golpe de Estado? Imediatamente, não são centenas não, então, são milhares de pessoas com influência política, com algum tipo de influência pública, vão abrir seus celulares no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, onde for, nas redes de TV, nas emissoras de rádio, nos diversos sites de notícia, não importa. E vão começar o trabalho da resistência democrática. E isso vai ter efeito. Com pandemia mesmo, 1 milhão de pessoas vai para a Avenida Paulista. 1 milhão na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Centenas de milhares em capitais e cidades de grande porte por todo o país. Haverá uma onda de resistência democrática. E nenhum governo golpista consegue se manter 3 dias no poder com tanta gente na rua contra. Pode ficar feio? Pode, claro.
Vamos cair na real? Que governo sobrevive sem reconhecimento internacional? Nenhum. Que país no Brasil, vizinho ao Brasil, vai reconhecer um governo golpista? Nenhum. Que país da União Europeia vai reconhecer? Talvez a Hungria, a Polônia, se tanto. Os Estados Unidos não vão reconhecer o novo governo brasileiro. A China? Não, né? Dar um golpe de Estado em 2021, num país do tamanho e com a importância geopolítica e econômica do Brasil, isso não é simples, não é trivial. A situação pode piorar muito e tudo indica que o presidente deseja essa piora. Ele quer o caos. Mas olha, a gente tem uma democracia. Ela custou em sangue, em tortura, ela custou em morte de muitas pessoas. A gente não vai abrir mão dela.